Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre circunferência e elipse. Novamente, a aula vai ser um pouco extensa. Estamos chegando na reta final do semestre, então tá vindo bastante coisa aí. A parte, eu diria que boa para alguns aí, é que hoje nós não vamos ver de fato vetores. Vamos estudar estritamente a geometria analítica e no R2. Tá? Então no R2, você já deve saber, essa demonstração inicial ela é muito utilizada até mesmo no ensino médio. Quando eu estou dando aula disso, eu tenho a oportunidade de passar isso, eu passo. Deixa eu colocar um R2 aqui. Aqui nós temos o plano. E aqui nós temos um X, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então imaginem que eu tenho uma circunferência. Tá aí o centro dessa circunferência. Deixa eu delimitar aqui um pouquinho. Tá? Ele tem centro aqui na coordenada A para X. Aqui está bem torto, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa bonitinha aqui. Melhorou grande aqui, né? E B para Y. Então ele tem como centro C é o ponto determinado por A e B, tá? Estou fazendo só de R2 hoje. Imaginem, ponto C, imaginem que eu tenho uma certa distância R já de raio, não é à toa, e um ponto P, determinado por X e Y qualquer, tá bom? Então, todos os pontos que tiverem nessa distância PC ou CP farão parte da circunferência, né? E como calculo essa distância? Bom, eu vou em cima da distância em si, tá? Que vocês sabem, fórmula de distância é igual a... Não seria nem aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. A razão ao raio, ou a raiz quadrada. Aí no caso eu faria um x menos o outro, que no caso eu vou fazer x menos a, que é a coordenada de x no ponto C, ao quadrado. E agora eu vou fazer um y menos o outro, então y menos b, e vou levar ao quadrado. Essa fórmula é a fórmula da distância no plano. Quando eu falo de distância no R3, é só acrescentar aqui mais um z menos a outra coordenada ao quadrado também, tá? Mas no plano seria isso aqui. E aí eu vou trocar esse... Gente, começou cedo esses probleminha de borrachinha aqui, hein? Da mesa. Tá, eu vou trocar já esse PC por um Rzinho, que seria a minha distância, que é o raio. E aí como que eu calculo todos os pontos possíveis do raio, que seriam todas as circunferências? Digo, todos os pontos da circunferência. Todos os pontinhos que estão aqui nessa linha azul. É simples, eu elevo tudo ao quadrado. E quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter que raio ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, tá? Essa aqui, gente, é a equação reduzida. E esse aqui parece um H, né? Equação reduzida. Para encontrar a equação normal, o que eu vou ter que fazer? Eu resolvo isso aqui. Quando eu resolver isso aqui, eu vou encontrar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, e isso dá igual ao raio ao quadrado. Confere? Aí eu junto, tá? Esses números aqui, ó, eles são termos independentes.
e o r ao quadrado também. Eu vou juntar todos eles no cantinho. Então, vou reescrever x ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado menos 2by. Aí eu vou juntar todos aqueles. Eu vou até escrever de vermelho para vocês verem a diferença. A ao quadrado mais b ao quadrado e passo para cá menos r ao quadrado igual a zero. Tá ok? Esses aqui são os termos independentes. Aí vocês vão ver que muitas vezes essa aqui já é a equação normal. Muitas vezes ela não vai aparecer desse jeito, tá? Como que vocês vão reconhecer ela? Bom, no padrão geral, vocês vão encontrar ela desse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais um by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais um f igual a zero. Aí você vai fazer um padrão aqui, né? E aí eu coloquei esse azinho. Por que eu coloquei o a aqui? Porque não necessariamente o x ele pode estar aqui, ó, ele pode estar sozinho, tá? Quando você vê aqui, ó, nesse padrão, você pode ter sim alguma coisa junto com o a, com o x ao quadrado. Como que você vai resolver isso? Aí você coloca todos eles dividindo pelo a. Então, x ao quadrado dividido o a por a vai dar 1. Aí aqui você coloca assim, mais d sobre ax, mais e sobre ay e mais f sobre a igual a zero. Vamos deixar claro que esse f sobre a é o mesmo que esse aqui. Confere, tá? Deixa ele guardadinho ali. E agora, professor? Bom, e agora eu vou fazer as seguintes comparações. Eu vou comparar cada um deles para encontrar, por exemplo, o meu centro. Como que eu vou encontrar aqui o a e o b? Bom, eu vou fazer uma comparação simples. O termo que está junto com o x aqui é d sobre a. E aqui, menos 2a. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar. Então, ó, centro. Vamos colocar centro, tá? A e b, não é isso? Menos 2a é igual a d sobre a. Ou seja, o a, passando só de menos para lá e o dividindo por 2, fica menos d sobre 2a. Então, eu já achei a coordenada do a, que seria a coordenada x do centro. A mesma coisa eu vou fazer com relação ao b. Porque olha só, se você for parar para ver o b, cadê o bzinho? Aqui, ó, que está junto com o y. É a mesma coisa que e sobre a. Então, o que eu vou fazer? Menos 2b é igual a e sobre a. B dá menos e sobre a. Então, eu já tenho as coordenadas do centro. Toda vez que você vê essa geralzona, você vai e divide, tá? Esse a, lembrando que muitas vezes pode estar simplesmente com 1 aqui, como apareceu aqui na reduzida. Se aparecer somente o 1, beleza, você não precisa nem dividir. Você já encontrou o a e o b de forma automática. Mas se não aparecer, você vai ter que dividir assim, tá ok? Bom, agora vamos para o centro. E aí, gente, lembra aquela igualdade que eu tinha feito lá em cima? Bom, eu vou usar ela agora, tá? Então, eu sei que o f sobre a é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado. Se eu passar para cá o r ao quadrado, e aí passar para cá o f sobre a, fica assim. E o a e o b eu já tenho, vou substituir, tá? Então, o a, por exemplo, é menos d sobre 2a. Menos d sobre 2a. Isso ao quadrado. O b eu também já tenho, que é menos e sobre 2a, né? Aqui eu esqueci de passar o 2, olha aqui, ó, tá? Menos e sobre 2a. E eu tenho o f sobre a. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Bom, eu vou resolver primeiro isso aqui, tá? Na hora que eu for resolver isso aqui,
vai ficar menos D ao quadrado. Menos D, na verdade, não, né? Ô, cabeça. Vai ficar ao quadrado, vai ficar positivo. Então, D ao quadrado sobre 4A ao quadrado. E ao quadrado sobre 4A ao quadrado. E aqui, em menos F sobre A, eu vou precisar fazer aqui o MMC, né? Então, na verdade, é só multiplicar aqui por... Na hora que eu for colocar tudo ao quadrado, ó, perdão, tudo sobre o mesmo denominador, 4A ao quadrado, aqui eu vou só multiplicar por 4A aqui em cima. Então, vai ficar D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4A vezes F. Tá? Só simplesinho aqui. E agora eu tenho que tirar a raiz, porque é o R que eu quero, não isso. 4A ao quadrado. Então, essa é a fórmula do raio. E aí eu tenho também a fórmula do centro. Tá ok? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Pessoal, eu preparei aqui 3 exemplos para a gente começar a estudar. E antes de falar dos exemplos, eu queria tratar com vocês algumas considerações, tá? Primeiro, eu não falei aqui, e eu escrevi agora, então vale a pena falar. Eu tinha falado sobre o coeficiente D, o E e o F, né? Tanto é que eu falei que o F sobre A considera toda a parte dos termos independentes. O E sobre A gente já resolveu aqui, tem a ver com o Bzinho, né? Do centro, que é o coeficiente de Y, do ponto de centro da circunferência. O D a gente também falou que tem uma relação direta com a coordenada de x, do centro. O C sobre A seria o termo de x e y. E aqui vocês veem que é impossível ter alguma coisa xy. Ou seja, C sobre A tem que ser necessariamente igual a zero para você ter uma circunferência. Se você encontrar qualquer coisa xy, não é uma circunferência. A outra situação é que lá no início, você observa que x ao quadrado e y ao quadrado, ambos têm coeficiente 1. Então, aqui eu estou considerando, caso tenha alguma coisa com x quadrado, eu disse que teria que dividir para que ele considerasse x ao quadrado como sendo um coeficiente 1. Em outras palavras, b sobre a também precisa ser 1. Então, se caso isso também não acontecer, também deixa de ser uma circunferência. Então, essa situação a gente consegue ver logo no primeiro exemplo que eu preparei para vocês, que o x ao quadrado está com coeficiente 1, porém o y ao quadrado não está. Está com coeficiente 3. O que isso quer dizer? Não é circunferência. Tá? Circunferência. Aí vamos ver outra situação. Exemplo 2. O exemplo 2 eu tinha feito, se eu não me engano, aqui acho que é um 3, né? Eu esqueci de colocar o 3 aqui. 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, aqui neste caso, ele pode ser uma circunferência. Então, ele vence essa barreira. Não tem nada de xy. Então, agora eu preciso ver o raio. Então, provável centro. Vamos ver quem que é o centro. Vamos calcular o Azinho e o Bzinho. O Azinho, vamos ver uma coisa antes, né, pessoal? Espera aí, tem coisa errada aqui. Olha só, vamos calcular cada um deles, tá? O A, neste caso, é 3. O B seria 3, né? Ou a gente já viu que dá certinho ali, 3 sobre 3. O C é 0, confere. Eu nem vou colocar aqui. O D vale 4. O E vale menos 6. E o F vale 15. Tá ok? Vamos calcular o Azinho e o Bzinho. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. O Azinho, a gente viu pela formulinha que ele é dado por menos D sobre 2A. Então, menos D sobre 2A. Ou seja, menos 4. 2A, 2 vezes 3, que é 6. Que dá para simplificar. Vai sair do vídeo aqui, né? Menos 2 terços. Então, o provável A, coordenada de x do centro, menos 2 terços. Do B,
menos e sobre 2a. Ou seja, 6 positivo sobre 6, que dá 1. Então, provável B. Aí falta conferir o meu raio. E o raio, se você for puxar lá, ó, o raio seria essa formulazinha aqui, ó, raiz disso aqui. Então, vamos lá. Raiz de... Não, peraí, vamos ver aqui, ó. D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF sobre 4A ao quadrado. Então, D ao quadrado, que seria 16, mais E ao quadrado, que seria 36. Acho que menos ali, vamos ver, 4AF, né? Isso, menos 4AF, que no caso, menos 4 vezes o A, vezes o F. Dá para fazer de cabeça, 12 vezes 15 dá 180. Então, vamos mudar aqui. E aqui embaixo seria 4 ao quadrado. Só conferir. Eu acho que é isso mesmo. Isso, 4 ao quadrado. Ou seja, 4 vezes o 9, né, que é 36. Bom, eu nem preciso terminar, porque aqui em cima vocês já vão ver que 180 negativo, né? Então, já vai dar um valor negativo aqui em cima. Então, o R, como aqui vai dar uma raiz negativa, né? Se você for resolver aqui, 16 com 36, 52. 180 menos 52 dá 128 negativos. Então, raiz de 128 negativos é menor que zero. Logo, R não pertence aos reais, né? Então, se R não pertence aos reais, não tem como se resolver aqui no R2. Então, deixa de ser uma circunferência justamente porque eu não consigo. Então, vocês veem que não precisa só ter o A e o B. Precisa ser que o raio também seja coerente. Então, vamos ver agora o terceiro exemplo. Se no terceiro exemplo dá certo. Vou fazer de azul para ficar diferente do outro, tá? O Azinho vale 2. O B também vale 2. Então, significa dizer que aquela condição inicial foi suprida. O C vale 0. Então, eu posso fazer numa boa. Esqueci de colocar igual a 0 ali embaixo, né? O D vale menos 4, o E vale menos 6 e o F vale menos 3. Então, vamos ver se dá certo. Bom, o Azinho, eu tinha colocado lá, que seria menos D sobre 2A. Ou seja, 4 sobre 4, né? Porque 2 vezes 2, 4. 1. Então, provável centro com x igual a 1. O B é menos E sobre 2A, que seria menos o menos 6, né? Daí é 6 sobre 4. 3 meios, provável centro com 1 e 3 meios. Agora eu preciso ter certeza na hora que eu for fazer o raio. O raio é aquela mesma fórmula, D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF sobre A ao quadrado. Tá? Então, neste caso, ficaria 4A ao quadrado, né? Raiz de 16, que é o D ao quadrado, mais 36, menos 4 vezes o A, vezes 2, vezes o F, ó. Menos 4 vezes 2, vezes menos 3. Sobre 4 vezes 4, né? Que é 2 ao quadrado. Já dá para colocar aqui 16, né? Então, observem que aqui eu vou ter 52, assim como no outro. Vai dar o que? Mais, já vai dar positivo aqui. 8 vezes 3, 24. Sobre 16. E esse aqui dá 76, né? Então, R é igual a raiz de 76 sobre 4. E aí dá para se fatorar o 76, que eu não fiz antes aqui, né? Olha que professor legal, né? Dá 38 sobre 2 dá 19. 19 é o primo. Então, mesma coisa que 2 raiz de 19 sobre 4, que dá para simplificar ainda, que dá raiz de 19 sobre 2. Então, esse é o raio. Então, você tem o raio,
e você tem o centro. Você ainda consegue encontrar o quê? A equação reduzida. Né? Que a equação reduzida não seria essa aqui, ó. Então vamos encontrar a equação reduzida, pessoal. Ó, deixa eu copiar ela aqui e a gente vai completar ela de acordo com o que está aqui. Belezinha? O r ao quadrado, que seria raiz de 19 sobre 2, vai dar 19 quartos. Né? X menos A seria x menos o valor de A, que eu encontrei o Azinho como sendo 1. Mais Y menos B, que eu encontrei o B como sendo 3 meios. Isso ao quadrado. Pronto. Essa é a minha equação reduzida. E como eu sei que o que eu estou fazendo até agora está certo? Bom, isso aqui é um ciclo. Eu posso muito bem resolver isso. E quando eu resolver isso e igualar tudo a zero, precisa voltar ao meu original. Precisa voltar a esse camarada aqui, ó. Vamos ver se de fato vai dar certo? Então, bora. Eu vou comparar depois o resultado com aquele lá, tá bom? Então, vamos resolver isso aqui como se fosse destrinchar. Gente, se eu pedir para vocês só a equação reduzida, é isso aqui. Se eu pedir para vocês a equação normal, vocês vão parar isso aqui. Na verdade, isso aqui já está a equação normal, né? Se eu pedir para vocês o centro e o raio, seria isso aqui que vocês fizeram aqui em cima. Beleza? Então, já estou falando para vocês o que cada um quer dizer. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar, começando por aqui, tá? X ao quadrado menos 2x mais 1. Resolvi ter nome quadrado perfeito. Y ao quadrado menos 3y, porque vai fazer 3y vezes 2, né? Vai cortar o 2 com 2 aqui, né? Mais y ao quadrado. Opa, perdão, olha aí. Mais isso aqui ao quadrado, que seria mais 9 quartos. Esse aqui já vou passar para esse lado, menos 19 quartos, e vou igualar a zero. Legal? Então agora eu vou juntar x ao quadrado menos 2x, y ao quadrado menos 3y. E aqui eu tenho 9 menos 19, eu consigo juntar. Dá menos 10 quartos mais 1 igual a zero. Tá bom? Bom, vamos comparar já um pouquinho. Vamos terminar de resolver, que aí depois a gente compara. 4 dividido dá menos 10 mesmo. E aqui vai dar mais 4. Então, no final, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 3y menos 6 quartos igual a zero. Que dá para a gente colocar até como sendo menos 3 meios. Aí eu vou comparar com o que está aqui, ó. Não com esse, né? Que esse é o que nós tínhamos feito. Com esse camarada aqui, ó. Qual que é a diferença? Bom, a diferença é que tem um 2 multiplicando que lá não tem. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui por 2, eu posso fazer de ambos os lados, sem problema nenhum. Ó, vezes 2, vezes 2. Vai ficar 2x ao quadrado menos 4x mais 2y ao quadrado menos 6y. E na hora que for multiplicar, vai cortar. Vai ficar menos 3 igual a zero, né? Vou cortar isso com isso. Gente, agora eu quero que vocês peguem esse camarada aqui, ó, e comparem com o que está lá em cima. Se vocês compararem, contando que a ordem, né, mudou, eu coloquei o y e o x juntos, mas ficou a mesma coisa. Sinal de que o quê? Sinal de que tudo que eu estou fazendo até agora está no caminho certo, ok? Vamos continuar em um outro vídeo falando um pouquinho mais de circunferências. Um abraço.